Números 5. E salvação falou ao tirado, dizendo: Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador, mas para Jeová. Por conta do nome de Jesus significar Jeová é salvação, eu substituí Jeová por salvação e os versículos começaram a fazer mais sentido ao traduzir o nome do hebraico para o português, assim como todas as outras palavras da Bíblia são traduzidas para o português. E eu comecei a ver que a coisa toda começou a ter um encaixe mais fiel. E os versículos começaram a ter vários sentidos ampliados. E tirado é Moisés. Ele tem fama de tirado porque ele foi tirado da água. Então a moça que tirou ele da água chamou ele de tirado. 2. Determine aos filhos do persistiu com o grande pastor que eles enviem para fora do acampamento qualquer corroído, e qualquer que tem fluxo, e qualquer que está sujo por algum ser. Persistiu com o grande pastor é Israel. O nome anterior dele era Jacó, que significa segura calcanhar, e ele tinha fama de segura calcanhar, porque ele segurou no calcanhar do irmão quando eles nasceram, o irmão gêmeo dele. E após alguns episódios, o Salvador renomeou ele para persistiu com o grande pastor. Corroído. Corroído seria leproso, tá? Alguém que tem lepra. Só que essa palavra, ela também é usada no sentido de casas. Então, casas não pegam lepra, né? É usado para roupa também. E roupa também não pega lepra. Então, o que acontece? Qual que é uma palavra que funciona para casa, roupa e pessoa? É corroído, tá? A casa tem uma corrosão, a casa está corroída, a roupa está corroída. Talvez podemos levar em conta que na pessoa se manifesta como lepra, mas a lepra não deixa de ser uma corrosão. Então, ao dar um passo atrás do que de fato é, lepra passa a ser corrosão, e a pessoa com lepra, ao invés de ser leproso, é corroído. E isso encaixa também diante de algo do Novo Testamento que as pessoas falam, né, que o erro, né, o pecado, ele corrói a pessoa. E nós vemos que o próprio Cristo, Jesus, salvação Cristo, ele curava corroídos, e é isso que ele faz. Ao buscar salvação Jesus, ele cura a sua corrosão. A presença da inspiração pura do Espírito Santo, ela cura a sua corrosão, a corrosão dos seus erros, dos seus pecados, que acontece diante de você. E isso é mais interessante ainda, porque ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, falando daqueles momentos de completude. Quando você tem no coração, você faz oração e você sente aquele momento forte de completude no coração. E eu comentei com ele que quando você está doente, quando você consegue na sua oração atingir a completude, né, que é o que eu falo que é muito mais do que paz, que a Bíblia traduz de uma forma muito superficial a palavra paz, é mais para completude, que quando você atinge aquilo e você está doente, você melhora de uma forma muito intensa. Então, eu acho interessante como a palavra corroído teve vários encaixes diante disso tudo. E qualquer que tem fluxo e qualquer que está sujo por algum ser. De macho até fêmea vocês vão enviar. Para fora do acampamento vocês vão enviar eles. E eles não vão sujar os acampamentos deles, no meio dos quais eu moro. E os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram assim, e enviaram eles para fora do acampamento. Conforme salvação falou ao tirado, assim os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram. 5. E salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor. Um homem ou uma mulher, quando eles fizerem de qualquer erro do solo, para violar violação à salvação, e aquele ser estiver em dívida, então eles vão reconhecer o erro deles que eles fizeram, e ele vai retornar a dívida dele até a cabeça desta.
E ele vai adicionar a quinta parte desta sobre esta. E ele vai pôr a quem ele tem dívida. Agora aqui nós temos várias coisas. Primeiro que, isso aqui, ó, esse dito solo é a tradução, nas tradicionais provavelmente vai estar como algo como homem. Vou confirmar aqui. Humanos, aqui ele usa humanos. Tem lugar que a tradução usa homem, aqui ele usa humanos. E por quê? Porque essa é a palavra de Adão, tá? Então aqui eles chamam de humanos, mas nos lugares que é convencional, eles usam homem. Só que aqui não faria sentido eles usarem homem para cá e homem para cá. Isso as traduções tradicionais. Então aqui eles chamam de humano e aqui eles chamam de homem. Mas nos outros lugares que só tem uma, a maioria coloca homem. E é o que eu falo. Adão significa solo e não homem, porque na frase na qual ele foi nomeado, está lá, né? Foi tirado do solo, então a fama dele é solo. Então aqui. É aqui, ó. Tem outra tradução aqui que até tira o segundo homem. Tira essa segunda coisa aqui. Então o que acontece? Pecados humanos, homem. A outra tradução aqui também tira. Então metade das traduções tira o segundo, porque fica sem encaixe, né? Mas enfim, de fato, são duas palavras diferentes. Essa palavra homem é a raiz da palavra mulher. Então quando tem lá, né, a mulher se chamou mulher porque ela saiu do homem, né? No nosso idioma não faz muito sentido, mas no idioma tradicional da Bíblia seria ish e ishá, né? Então, por exemplo, se nós quiséssemos fazer um encaixe disso, que é o que eu fiz lá, eu chamei de homem e humana, para poder ter essa noção de que ela foi emanada do homem. Então, homem e humana. Só que depois eu passo a chamar de mulher, porque tem muito versículo que ia ficar muito estranho se eu chamar de humana. Fica parecendo, acaba tendo um contraste e parecendo que a contraparte não é uma pessoa humana. Então, eu acabei tendo que trocar mulher. Mas quando a mulher é nomeada, naquele primeiro, acho que no segundo capítulo, eu chamo de humana, para poder ter essa ligação com a palavra homem e humana. E depois eu passo a usar mulher para não ficar estranho, porque a forma que nós usamos a palavra humana hoje, ela não faz ligação ao sexo feminino. Mulher faz. Então tá, aqui. Quando eles fizerem de qualquer erro. Erro é a minha tradução para a palavra pecado. Ao meu ver, chamar pecado de pecado é um erro, nesse duplo sentido. Porque fica parecendo, quando você usa a palavra pecado, fica parecendo que algo é errado apenas aos olhos do Salvador. E a Bíblia não trata dessa forma. A mesma coisa que ela usa para erro, ela usa para pecado. E os apóstolos, inclusive, usaram uma palavra no Novo Testamento que significa no sentido de errar. E a pronúncia da palavra erro é bem próxima à pronúncia da palavra erro do hebraico, que seria essa que nas traduções colocam pecado, e também no grego, tá? Então, a pronúncia é parecida e e o, e o significado é o mais fiel, tá? Então aqui confirma-se pela pronúncia e confirma-se também pela questão óbvia. Ao meu ver, é errado chamar pecado de pecado. Porque a palavra pecado ela acabou tornando-se algo que culturalmente não é que foi poluído culturalmente, por exemplo, jogar comida fora é pecado, não tem nada a ver, tá? Ou, fazer tal coisa é pecado. Ficou parecendo que algo é errado aos olhos de Deus ou do Salvador, mas não, aos olhos das pessoas. É isso que transmite ao usar a palavra pecado, tá? Transmite isso de uma forma muito leve, mas transmite. Dívida. Dívida é a minha tradução para a palavra culpa, tá? E por que que a melhor tradução para a palavra culpa, da forma que ela está na Bíblia, é dívida? Porque nós vemos que essas coisas elas são tudo no sentido de quitar. Por exemplo, a palavra shalom, paz, que eu traduzo como completude, ela também é usada como quitar. Então nós vemos que essa questão toda entre o Salvador e o homem é uma questão de dívida que o homem tem diante do Salvador. Então colocar culpa aqui fica estranho. E outra coisa,
Está escrito em nossos corações de que isso é dívida. Por exemplo, quando alguém erra com você, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Nossa, essa pessoa um dia vai pagar por isso. E você paga o quê? Uma dívida, não necessariamente uma culpa, tá? Então, não que você vai se vingar da pessoa, mas você sabe que ela vai ser cobrada de alguma forma. Então, você vê que até mesmo nos nossos corações, essa questão de cobrança, dívida, pagar o que deve, está escrito dentro do nosso vocabulário. E mais interessante ainda é que permaneceu dessa forma no nosso vocabulário desde porque 3.000 anos atrás que isso foi escrito, 3.500, quase 4.000 anos atrás que isso aqui foi escrito. Então, assim, esse vocabulário ele permaneceu de uma forma muito incisiva em nossos corações, de que o que ocorre entre uma pessoa e outra de errado e também entre o Salvador é uma questão de dívida e pagamento. Então, por exemplo, Cristo na cruz pagou uma dívida, tá? Uma dívida entre o homem e o Salvador. Então você vê que ele não pagou a culpa, ele pagou a dívida, né? Então você vê que o vocabulário ele vai nesse sentido. E o, o Antigo Testamento confirma. E no Novo Testamento você vê mesmo dizendo recompensa, pagamento, parece ser um verbo, uma forma tratada bastante do vocabulário do mundo financeiro, porque este é o vocabulário que as pessoas negociavam no dia a dia. É com isso que você tem contato na sua vida, né? Quando você lida com banco e tudo, é uma coisa que você consegue relacionar. E é por isso que o vocabulário bíblico ele é voltado para isso. Porque não independe de quem você lida com dinheiro. Então, faz sentido o Salvador usar esse tipo de vocabulário para que você tenha noção de como funciona a dívida entre o homem e o Salvador. Mas, nas traduções tradicionais, isso aqui está como culpa. Vou até confirmar aqui. Ah, culpada. Culpado. Vai estar tudo culpado aqui se eu ficar olhando. Culpado, culpado. É isso. O ser está em dívida. 7. Então, eles vão reconhecer o erro deles que eles fizeram. E ele vai retornar a dívida dele até a cabeça desta. Reconhecer. Eu sempre vou falar dessa palavra. Essa é uma das palavras que está na cruz, tá? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, judeus. A tradução, a raiz, é o verbo reconhecer. Judeu, Judas, Judá e reconhecer é a mesma raiz da palavra. E é interessante porque mais adiante, né, e eles vão reconhecer o erro deles. E é a partir do reconhecer do erro que no Novo Tradicionamento, no Novo Testamento, nas traduções tradicionais, está traduzido de forma errada como arrependimento. Na verdade, é reconhecimento, você tem que reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. Através disso, o primeiro passo para você conseguir a redenção é reconhecer aquilo que você errou. E por que que é reconhecer e não se arrepender? Porque reconhecer é um passo antes de se arrepender. O arrependimento, ele vem depois do contato com o Salvador, mas antes do contato com o Salvador, você precisa reconhecer. Então eles vão reconhecer o erro deles que eles fizeram e ele vai retornar a dívida dele até a cabeça desta. E ele vai adicionar a quinta parte sobre esta e ele vai pôr a quem ele tem dívida. Olha aqui, ó. E se não houver para o homem um resgatador para retornar a dívida dele. Tá, quem é o resgatador para retornar a dívida nossa é Jesus, salvação, Cristo. A dívida que é retornada à salvação é para o operador de purificação. Salvação também é a minha tradução para o nome de Jesus, porque esse Jeová é salvação, é o significado de Jesus, e eu chamo Jeová de salvação. Então, por não precisar falar salvação é salvação, no Novo Testamento eu chamo Jesus apenas de salvação. Então, ó, um homem resgatador, que é Jesus salvação, para retornar a dívida a ele, que a dívida que é retornada à salvação é para o operador de purificação. E o grande operador de purificação é Jesus salvação. E essa é a tradução da palavra sacerdote, por questão de pegar o que o hebraico entrega sobre isso e o que o grego entrega sobre isso.
A parte do carneiro dos revestimentos, com o qual ele faz revestimento sobre ele. Aqui, ó, revestimento. Nas traduções tradicionais, isso aqui está como expiação ou propiciação. Só que, quando você é revestido pelo sangue, ou eles falam, propiciado, propiciado, expiado pelo sangue, não faz sentido. Quando você é revestido pelo sangue, é como se o sangue formasse uma camada protetora. Tá? Assim como você passa verniz numa mesa, você se reveste com o sangue do Cristo. Tá? Então, propiciação e expiação é uma péssima tradução para revestimento. E nós vemos esse verbo sendo usado como revestimento. Por exemplo, eh, na Arca de Noé, que eu chamo de o caixão do repouso. No caixão do repouso, eh, quando ele está fazendo, esse é o verbo que é usado como revestir. Ele reveste o caixão com piche. Então, expia o caixão com piche? Não. Propicia? Não, ele reveste para que não tenha vazamento. Tá? Então, é obviamente a palavra revestimento, com o qual ele faz revestimento sobre ele. Aqui, ó, que é muito Jesus salvação. Ó. E se não houver para um homem um resgatador para retornar a dívida dele, né, homem, resgatador, dívida. A dívida que é retornada à salvação é para o operador de purificação. Então a dívida fica para o grande operador de purificação, que é Jesus salvação. A parte do carneiro, que também é Jesus salvação, que faz o revestimento sobre ele. Então aqui é Jesus, Jesus. Você pode pegar isso aqui tudo e escrever Jesus aqui, Jesus, Jesus. Porque, né, quando o Cristo fala, o livro todo fala a meu respeito, ele não está exagerando, tá? Existem, assim, o encaixe entre Jesus salvação e o que ele fez e faz é muito intenso. 9. E qualquer levantamento de quaisquer puros dos filhos do persistiu com o grande pastor, que eles aproximam do operador de purificação, vai ser dele, e os puros de cada homem vão ser dele. E o que o homem puser ao operador de purificação, a ele vai ser. Então, aqui é a mesma coisa. Consegue fazer o mesmo. Lembrando que puro é a real tradução da palavra santo. Esse verbo é usado como purificar, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, então faz sentido chamar de puro. No Novo Testamento vai estar como santos. Os apóstolos, inclusive, eles se referem, se não me engano, Paulo se refere às pessoas de certos locais como santos, como puros. Então sabemos que santos são de fato pessoas. E que pessoas que elas são? Pessoas que estão em busca da pureza, de uma vida diante do Salvador. Tá? Não é o que nós temos noção da palavra santo, porque a cultura brasileira contaminou a palavra santo para significar objetos de madeira, que claramente não são santos, porque a própria Bíblia condena esses objetos de madeira de imagens. Então, chamar aquilo de santo é uma blasfêmia gigantesca, tá? É se opor completamente à Bíblia chamar qualquer imagem de santo. E é por isso que você precisa definir a palavra, porque quando é uma palavra que só é usada para uma função, toda vez que aquela palavra é comentada, ela só vai para aquela função. A partir do momento que você muda para puro, aquilo é puro, mas por que que pedaço de madeira é puro? Não tem pureza naquilo, é só um pedaço de madeira. Aí você mesmo resolve. Mas se eles mantêm a palavra santo, qualquer coisa significa o quê? Aí quando você vai na Bíblia e olha a palavra santo, você acha que se relaciona aquilo, mas não se relaciona aquilo. O vocabulário está contaminado por conta da religião e da cultura que se decorreu da religião e de como a Bíblia foi ensinada, muito provavelmente aos mais leigos do passado, que acabaram transmitindo essa mensagem e esse significado a algo que não é. 10. E os puros de cada homem vão ser dele, e o que o homem puser ao operador de purificação, a ele vai ser. Lembrando que esse puros ele tem duplo encaixe, porque no Novo Testamento se leva em conta a pessoas, e aqui aos rituais, as coisas as quais nos rituais eles ofertam. Tá? Mas quando você coloca diante da ilustração, elas têm uma função muito próxima. Eu até diria, não vou nem dizer muito próximo, elas têm uma função semelhante.
11. E Salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do... Persistiu com o grande pastor, e diga a eles: Todo e qualquer homem, quando a mulher dele se desalinhar e violar a ele uma violação, e um homem deitar com ela no deitar de semente, e for encoberto aos olhos do homem dela, e ela for escondida, e ela estiver suja, e não houver testemunha nela, e ela não for agarrada, e inspiração de ardor cruzar sobre ele, e ele arder pela mulher dele, e ela estiver suja, ou inspiração de ardor cruzar sobre ele, e ele arder pela mulher dele, e ela não estiver suja, então o homem vai trazer a mulher dele ao operador de purificação. Ele vai trazer a aproximação dela sobre ela, a 10ª parte do recipiente de farinha de cevadas. Ele não vai despejar óleo sobre esta, e ele não vai pôr resina branca sobre esta, porque esta é oferta de ardores, oferta de pensamento, a qual faz pensar em uma infração.